Olá pessoal, aqui é Leonardo Tacuno. Vou começar mais um vídeo aqui de estrutura de dados. Essa é a nossa aula 8 e ainda a gente vai continuar falando sobre vetores. A classe vetor, uma classe proprietária para controlar um vetor, um tipo de dado abstrato. Os nossos serviços que a gente implementou até agora estão colocados aqui. Incluir um elemento no final do vetor, a gente começou com uma inclusão simples. Verificar a quantidade de elementos, eu estou querendo ver a quantidade, né, saber quantos elementos que eu já inseri. Então, essa quantidade aqui, a gente vai ter dois conceitos, o conceito de quantidade de elementos inseridos e a capacidade máxima desse vetor. Então, a gente define uma capacidade máxima do vetor. Imprimir os elementos desse vetor, né, dado que eu tenho meu vetor de números inteiros, ou vetor de elementos, eu quero imprimir os elementos desse vetor. Obter um elemento dado uma posição, então eu quero fornecer uma posição, e aí, claro, eu vou verificar se essa posição é válida ou não, gerar uma exceção se essa posição não for uma posição válida. Uma posição válida subentende-se que, dado que eu tenho, por exemplo, 5 elementos inseridos no meu vetor, uma posição válida são números, são posições que vão variar de 0 até 4. São as posições válidas onde eu tenho elementos inseridos. Verificar se existe um determinado elemento no vetor. Né? Inserir um elemento em uma dada posição e remover o elemento. Então, vamos dar uma olhada aqui, o que falta a gente fazer aqui no na nossa classe vetor. A gente tem na classe vetor o vetor de elementos, uma capacidade máxima, o contador é 0, indica a quantidade que eu tenho de elementos no vetor. Nosso construtor público, eu adiciono no final, vou adicionando enquanto o meu vetor não está cheio, ou seja, não atingiu a capacidade, o contador não atingiu a capacidade, né? O tamanho, que é a cont, a quantidade, busca dado uma posição, né? A posição tem que ser entre 0 e cont, uma posição válida. E esse toString serve para eu imprimir os elementos do meu vetor. E eu tenho um método para buscar um elemento para verificar se esse elemento está dentro do meu conjunto, do meu vetor. Né? Então a gente já fez, né, vários aqui, né, várias. Incluir, verificar, imprimir, obter, verificar se existe o contém, né, verificar se existe um determinado elemento no vetor. E agora a gente vai implementar esse inserir um elemento em uma certa posição. Então eu vou dar uma posição válida, obviamente, e eu quero inserir esse elemento numa posição válida. Eu vou aumentar aqui, a gente tem trabalhado nos nossos vídeos com uma capacidade pequena, capacidade 5. Eu vou aumentar um pouquinho essa capacidade para 10. Depois a gente vai mexer um pouco nisso, né? Mas eu vou colocar 10 elementos. Eu posso colocar um vetor de tamanho bem grande, 100, por exemplo, 200. Mas eu vou começar com 10, tá? Nos nossos exemplos a gente sempre insere muito poucos elementos, né? Então, eu tenho o método aqui, o método adicionar. Eu vou criar um método aqui, público void, chamado inserir. Eu tenho adicionar, eu vou agora incluir o método inserir um elemento. E aí eu vou informar também a minha posição. Bom, eu só posso inserir um elemento numa dada posição se essa posição for válida. A verificação se a posição for válida, a gente já fez aqui na busca, né? Então eu simplesmente vou copiar essa verificação aqui. Né? Bom, se a posição é válida, né, ele não gera nada. Se a posição não é válida, ou seja, se a posição for menor que zero, uma posição negativa não é válida,
Uma posição maior que conte também não é válida. Então eu vou fazer o seguinte: se essa posição não é válida, eu gero uma exceção dizendo que o argumento posição não é legal, né? É ilegal. Gera essa exceção. Ok. Bom, uma vez que eu tenho isso, como a gente já explicou, essa exception ela não necessita de um tratamento obrigatório. Eu não preciso de um throws exceptions aqui. Né? Não preciso obrigar as pessoas a tratarem esse argumento ilegal. Né? Mas quando alguém passar uma variável que não condiz com essa regra, ela vai gerar a exceção de posição inválida. Se alguém, o utilizador da minha classe, passar um parâmetro errado, essa exceção vai ser disparada automaticamente, tá? Ok, então vamos fazer o nosso algoritmo. Para eu inserir um elemento numa dada posição, a gente vai fazer o seguinte, ó. Por exemplo, eu tenho elementos num vetor aqui. Vou escrever aqui rapidamente. Ó. Por exemplo, eu tenho elemento, vamos pegar esse vetor aqui, ó, 10, 12, 5 e 11. Tenho 10, depois tenho 12, depois eu tenho 5, depois eu tenho 11. Essas posições, o 10 está na posição 0, o 12 está na posição 1, o 5 está na posição 2 e esse 11 está na posição 3. Então, suponha que eu queira inserir um elemento, aí tem outros números aqui para frente, né? Vamos supor que daqui para frente está tudo zerado. Ó. Meu vetor está zerado aqui. Como o meu vetor agora tem 10 posições, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10, as outras posições estão zeradas do meu vetor, correto? Então a posição 4, posição 5, posição 6, posição 7, posição 8, posição 9. Bom, uma outra verificação que eu vou fazer é se o meu vetor já está cheio, né? Se ele tem ou não capacidade para inserir mais um elemento. Então essa verificação de capacidade eu já fiz aqui no método adicionar aqui, ó. Então eu só posso inserir um elemento novo se a quantidade de elementos que eu tenho para inserir é menor do que a capacidade. Então eu vou gerar uma exceção com uma outra regra aqui, ó. Se a quantidade de elementos que eu estou inserindo for maior ou igual, ou atingir a capacidade, na verdade for igual à capacidade, então eu vou gerar uma exceção dizendo, ó, não posso, vou dar um throw new exception, e vou utilizar essa mesma frase que eu já usei aqui, ó. O vetor já está cheio, eu não posso incluir mais elementos. Essa aqui é a minha outra regra. Tá? Mas esse exception que eu estou gerando aqui, ele necessita de um throws. Então eu necessito que ele gere uma exceção e que alguém trate essa exceção. Isso aqui é uma exceção mais genérica, né? De tratamento mais genérico. Ok? Então o vetor já está cheio e não é possível incluir mais elementos na hora que eu for inserir. Tá? Eu vou colocar um abre-chaves aqui e um fecha-chaves. Bom, no momento que ele executa esse throw aqui, ele é automaticamente interrompido e retorna o erro para a função chamadora dela, né?
que vai tratar esse erro, essa exceção, ok? Beleza, mas meu vetor está assim. Então, suponha que eu passei por esses dois testes. A posição que eu quero inserir é uma posição válida, que vai meu número vai ter de 0 até... Eu conte aqui tem 4, né? Imagine que agora aqui tenho conte igual a 4 elementos no meu vetor. E o que eu vou poder inserir na posição 0, um elemento na posição 0, na posição 1, na posição 2, na posição 3 e até na posição 4. Tá? Até na posição 4. Então eu posso inserir na posição 4 aqui um número, dizendo, ó, a minha posição que eu quero inserir é a posição 4. É uma posição válida ainda. Tá? Uma posição válida é a posição que eu quero inserir. Pois bem, então, o que eu vou fazer? Vamos supor que a posição que eu quero inserir seja a posição 1. Eu quero inserir o elemento 17, por exemplo. Não tem 17 no vetor. O que vai acontecer? Né? Eu vou ter que fazer uma cópia e empurrar todo mundo aqui para frente, para poder inserir esse 17 na posição 1. Então, o que eu vou fazer é pegar e empurrar todo mundo aqui para frente para poder incluir o 17 aqui. Mas no vetor eu não consigo fazer empurrares, não consigo fazer automaticamente isso. Não tem uma função que faça esse empurrar e incluir nessa posição. O que a gente precisa fazer é copiar esse 11 para a posição 4, né, para não perder esse 11. Uma vez que o 11 foi copiado para a posição 4, eu vou copiar o 5, está na posição 2, para a posição 3. Uma vez que o 5 foi copiado, eu vou copiar o 12 para a posição que está na posição 1 para a posição 2, no lugar do 5. E esse 12 agora, que já foi copiado para frente, ele vai ficar disponível para eu inserir o número 17. Então, basicamente, esse é o algoritmo que eu vou empurrando para frente todos os elementos, até que eu chegue na posição que eu queira inserir e eu insiro o elemento nessa posição correta. Então, vamos escrever isso. Vou criar uma variável i, que começa na posição cont, e que começa na posição cont. Enquanto i for maior do que a posição, eu vou decrementando. Então, o meu i começa com 4, depois vai com 3, com 2, até chega na posição correta, né? Posição 1, eu vou do 4 até 1. E aí eu vou copiando o meu vetor de elementos, que está na posição i, recebe a cópia do elemento na posição -1. Tá? Tá bom. Então, suponha que o cont é 4, aí ele vai copiar na posição 4 aqui, o que aconteceu aqui. Vai copiar o elemento na posição 3, então o 11 veio para cá. Depois ele vai decrementar, o elemento na posição 3 vai receber o elemento na posição 2, o elemento da posição 2 vai receber o elemento da posição 1, e quando o i se tornar 1, igual à posição, ele para. Bom, depois que você fez essa cópia, né, esse for abre aqui, termina aqui. Depois que ele fez isso, eu coloco
na posição que eu quero, né, na variável posição, o elemento que eu preciso. Então, vamos tirar esse comentário e vamos fazer uns testes para ver se deu tudo certo. Então, vou salvar esse cara. Já adicionei elementos, meu vetor tem agora, o meu vetor agora passa a ter 10 posições, porque eu fiz essa alteraçãozinha aqui no início, né? E vou inserir, chamar o método inserir, um elemento 17 na posição 1. E aí vou mandar mostrar o meu vetor. Lembrando que se eu mandar imprimir esse vetor, ele vai chamar automaticamente e implicitamente o método toString que a gente implementou em algumas aulas passadas. Tá? Então vamos executar esse código aqui. Ok, eu inseri o 11 e sumiu, né? O que aconteceu aqui? Tem um errinho aqui, né? Como eu inseri mais um elemento, faltou dizer assim, ó, agora eu tenho, em vez de 4 elementos, eu tenho 5. Então, como eu inseri um elemento novo, meu count aumenta, né? Se torna count mais. Eu acrescento um no meu contador. Agora sim, tenho 5 elementos. Então, 17 foi colocado exatamente na posição 1 aqui, ó. Vamos fazer outro teste aqui. Vamos ver se eu consigo colocar na posição 0 aqui. Opa, na posição 0. Ok, funcionou. Empurrei todo mundo. Vamos colocar na posição 2. 0, 1, 2. Tem que estar no lugar do 5 ali e empurrar o 5 para frente. 5 e 11 para frente. Isso. As posições válidas são de 0 até 4. Então vamos colocar o elemento na posição 4 aqui, que é a última posição válida, que seria... Opa, deu uma illegal argument exception. Posição inválida. Bom, até a posição 3 ele estava dando. Estava dando certo, né? Vamos ver se na posição 3 ele vai. Então, 17 ele empurrou. Então, a posição 3, 0, 1, 2, 3. Ele empurrou o 11 para frente, mas ele não deixou incluir na posição 4, que seria numa posição depois do 11. Bom, isso aí depende de implementação. Para algumas pessoas está ok, para outras pessoas não está ok. Como é um inserir, eu posso inserir no final também, depois do 11. Então vamos ajustar esse inserir aqui, onde que está. E a verificação da posição válida, ou da posição inválida. Se a posição for igual ao count, ela está dizendo que a mensagem é inválida. Mas eu posso tirar aqui para esse caso de inserir depois, né, numa posição após, na última posição, e permitir que eu possa inserir numa posição que seja maior que count, desde que count não exceda o número de elementos do meu vetor. Bom, aqui ainda a gente estava na posição 3, testando aqui. Vai para a posição 4, e aí sim, se eu colocar 5 elementos, aí a posição inválida, argumento ilegal. Um outro teste que a gente precisa fazer é se eu tenho, por exemplo, minha capacidade máxima é 4 elementos. E eu tento inserir mais um. Bom, vamos tentar inserir na posição 4 mesmo.
Já tenho 4 elementos, minha capacidade é 4, não cabe mais nenhum elemento e eu vou tentar inserir na posição 4. A posição é válida, porque eu posso inserir 0, 1, 2, 3. Poderia inserir na posição 4, mas o vetor já está cheio, né? O vetor já está cheio e aí eu não consigo incluir mais elementos no meu vetor. Então, testei todos esses casos, eu pude inserir em várias posições aqui no meu vetor. E espero que tenham gostado. O algoritmo é bem simples, 2 verificações de erro, mais um for para empurrar todos os elementos para frente, né? Incluir esse elemento na posição correta e incrementar o contador. Espero que vocês tenham gostado desse algoritmo aqui para inserir em uma determinada posição. Assinem o canal e até a próxima.